Boa noite a todas e todos. Quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos dando início à nossa audiência pública, promovida aqui pela Comissão de Cidadania, que eu presido. Tem como membro o vereador Pedro Roberto, o vereador Cabo Júlio. Agradecer aqui a presença dos vereadores Márcia Caldas, vereador Pedro Roberto, vereador Odélio Chaves. Se tiver assessoria de mais algum vereador, a gente anuncia. A assessoria do vereador Renato Pulpo também está presente. E agradecer aqui o vice-prefeito e presidente do CPDD e o Calças, que é engenheiro da prefeitura, já foi secretário de obras, por estarem participando aqui dessa audiência. Bom, nós estamos fazendo transmissão ao vivo, também agradecer aqui a TV Câmara, os trabalhadores da TV Câmara pela transmissão. Essa audiência tem por objetivo aqui a prefeitura prestar esclarecimentos técnicos e depois a ideia é que abrir 3 falas para cada posição, de maneira intercalada. E o nosso objetivo aqui é criar um acúmulo, gerar conteúdo que possa orientar o prefeito depois na sua iniciativa única de enviar o projeto de alteração ou não, uma vez que vereador não pode mais ser autor, ele não pode propor alteração de zoneamento. Já pôde um dia, isso foi alterado, e isso é bom, porque muitas vezes o vereador ficava suscetível ou à pressão, ou pior ainda, ou tinha algum interesse diretamente, então a cidade ficava retalhada, às vezes alterava um único quarteirão, 2 quarteirões, alterações pequenas de zoneamento para atender o interesse ou outro. Então, depois de muita luta, essa prerrogativa ficou exclusiva do Poder Executivo. Por quê? Porque é ele quem tem as ferramentas técnicas para fazer essa avaliação. Geralmente, usa-se muito a revisão do plano diretor para fazer alterações, para fazer modificações. O último plano diretor tinha um apontamento técnico de alteração de zoneamento, mas houve uma mobilização dos moradores, e aí o prefeito, o corpo técnico do plano diretor, resolveu retirar a alteração de zona 1 para a zona 2. Eu fui procurado, assim como outros vereadores, por moradores dos dois lados. Primeiro, aqueles que entendem que é necessário uma alteração de zoneamento, que mudou o perfil da cidade, mudou o perfil do bairro, e outros que me procuraram no sentido de que, olha, não, a gente não deseja alteração. Eu, quando fui vereador a primeira vez, na legislatura de 2005 a 2008, participei de uma audiência em relação a várias alterações de zoneamento, e uma delas ali tinha uma tentativa, e à época eu me posicionei radicalmente contra, porque ainda era iniciativa de vereador, e a gente via ali que não tinha uma discussão com a comunidade. Isso alterou, isso é bom, e a nossa lei municipal ela é muito boa, porque não se faz nenhuma alteração de zoneamento, exceto quando ela está no escopo da revisão do plano diretor, sem passar por audiências públicas. Essa é uma audiência pública, só que ela não é audiência pública que define a continuidade da tramitação ou não do projeto, porque ainda não existe projeto. Se caso o Poder Executivo resolve enviar o projeto de alteração de zoneamento para casa, como a alteração pedida praticamente da totalidade do bairro, da área, aí tem que ser submetido a uma audiência, inclusive no lugar. No bairro tem que fazer uma audiência, ou mais próximo ao bairro possível, para tomar essa decisão. É uma audiência mais técnica, em que fala e tem direito a se posicionar apenas proprietários, mas isso ainda está longe, porque primeiro tem essa audiência, depois vai ter uma decisão, a partir dessa audiência, uma decisão de governo. Então, qual o método que nós pensamos aqui? Compartilhar com os vereadores. Se os vereadores quiserem se manifestar antes, a gente permite, senão a gente pode partir direto. A ideia é que o Fábio Marcondes, nosso vice-prefeito, ele faça aqui uma explanação, passe para o Calças para falar
um pouco sobre esse histórico e o impacto de alteração de zona, que é uma zona 2, depois pode ter, nas falas pode ter pergunta, o que é permitido ou não, porque o mais importante, gente, é ser esclarecedor. E, nesse caso, não existe pressão. Não existe, porque, necessariamente, para ter qualquer alteração, tem que ter o aval da maioria dos moradores. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu participei de uma reunião que foi muito boa, mas ela foi muito acirrada. Então, e não é desnecessário, são vizinhos há tanto tempo, vizinhos irmãos ali, tanto tempo de convivência, é um direito, é natural que uns queiram uma coisa, outros queiram outra. Felizmente, a nossa lei, ela garante isso. Não tem alteração no atropelo, não tem alteração na pressão. Ela vai se dar, se acontecer, com muito diálogo e respeitando a posição da maioria. Então, era isso. Podemos encaminhar assim, os vereadores? Podem ir direto? Então, eu queria passar primeiro para o Fábio e depois ele vai compartilhando aqui com o Caos. Obrigado, querido vereador João Paulo Rilo, que está presidindo essa audiência pública. Aproveito para agradecer ao vereador Cabo Júlio, presente aqui, vereador Pedro Roberto, vereadora Márcia Caldas e vereador Odélio Chaves. E a todos os munícipes que fazem parte aqui deste momento também. E agradecer ao engenheiro Luiz Carlos Calças, que é um funcionário público municipal há quase 30 anos, né, Calças? 40 anos, engenheiro dentro da Secretaria de Obras, que vai dar uma explicação mais técnica para que nós possamos iniciar um diálogo para avançar ou para não avançar. Então, meu papel aqui como presidente do Conselho do Plano Diretor é apenas acompanhar essa audiência, ouvir a todos. Não tem objetivo deliberativo nesta audiência, não vamos sair daqui com uma resposta se o projeto será encaminhado ou não será encaminhado, porque essa resposta ela não depende de mim, ela depende do Executivo, do prefeito, Coronel Fábio Cândido, isso após um estudo técnico, após discussões como esta, que se está dando início hoje aqui, nessa audiência pública, onde nós vamos realmente esclarecer alguns pontos positivos, pontos negativos, para que no diálogo nós possamos avançar de alguma forma. Então, mais uma vez, vereador João Paulo, agradeço a você, ao Ito, a toda a tua assessoria, assim como os vereadores que estão aqui presentes, todos interessados nessa causa, e continuo colocando-me à disposição para que juntos possamos debater a cidade de São José do Rio Preto. Eu estarei aqui acompanhando, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Como eu já disse, o Calças tem 40 anos de prefeitura, é um técnico, entende bem, participou de todas, não vou falar todas, mas praticamente 30% das mudanças que ocorreram desde a fundação da cidade de São José do Rio Preto, então ele com certeza irá esclarecer com mais conhecimento de causa. Obrigado. Bom, conforme o vereador João Paulo Rilo disse, essas alterações iniciaram no plano diretor que culminou na lei 13.709 de 2021, de janeiro, se eu não me engano. A prefeitura tinha feito um estudo onde ia alterar o bairro Mansur Daoud para a zona 2. Em razão das clínicas que estavam ali já instaladas, os hospitais, as escolas, mas os moradores vieram naquelas reuniões que nós fazíamos, né, porque discutimos o zoneamento, e falaram que eles queriam manter o zoneamento como estritamente residencial. A prefeitura, então, acatou, exceto na avenida que interliga a Murchide e a Avenida Marginal, e nas avenidas marginais, onde podem até comércios mais pesados. Na avenida que interliga a Murchide e a
Avenida Marginal são clínicas, assim, usos compatíveis com o uso residencial. Então, essa avenida, no plano diretor, ficou mantida. A diferença entre uma e outra é exatamente isso aí. Estritamente residencial, exceto os usos institucionais, que são escolas, elas podem ser instaladas em qualquer zona, desde que o Conselho do Plano Diretor aprova. E a Zona 2, como todos aqui são riopretenses, né, é a antiga Redentora, é onde vocês tenham um parâmetro dos comércios que podem instalar. Então, padaria, clínicas médicas, cabeleireiro, boutiques, né? Então, esses usos que eu falei, compatíveis com o uso residencial. Cabe a vocês, entendo que fazer um plebiscito e o prefeito vai acatar o que o plebiscito fizer, porque os mais interessados só são vocês, os moradores. Como no primeiro caso a gente acatou o que vocês falaram, reservando apenas a avenida, e agora a situação é a mesma, né? Existe essa discussão, existe desde que eu vim para Rio Preto, uma parte quer residência, uma parte quer comércio, né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, única alteração que ainda teve com o plano diretor, que você pode colocar como zona 2 e escolher quais as atividades, que hoje a atividade comercial é por níveis. Então, o nível 0 é 0, nada de comércio. E aí vai de 1 a 4. E aí tem todos os comércios que vão sendo classificados de acordo com o incômodo que ele causa no redor. Então, é isso. O que tem a parte técnica explicar é o que eu tenho a falar. Se alguém quiser alguma outra explicação, fico à disposição. Só para complementar, o bairro hoje possui apenas 2 logradouros com zona 2, tá? Sendo a rua Antônio Monteiro e a Avenida da UD. As demais fazem parte do zona 1 e nível 0. E o Calças, ele explicou hoje, agora é importante essa explicação, essa questão do nível de zoneamento, porque o que mais chega de pergunta na secretaria, e eu acho que o Calças pode afirmar isso, mas eles vão colocar a zona 2 e vai construir uma oficina do lado da minha casa, uma boate do lado da minha casa, algo que incomoda, que faz barulho. Então, o exemplo que o Calças deu da antiga Redentora, que era a zona 2, é o mais pertinente, né? Porque é aquilo que é compatível com o residencial. Então, do lado da minha casa pode ter um escritório de advocacia? Pode. Mas pode ter uma oficina mecânica? Não, não pode, porque não é compatível. Então, só quis acrescentar esse detalhe. Algum vereador? Podemos... O que a gente queria fazer agora? Nós vamos abrir aqui um momento de esclarecimento também. Se dá dúvida, o que pode, o que não pode. E também abrir... Ito, você ajuda ali a gente fazer a inscrição? Queria abrir 3 falas no momento. Se precisar, depois a gente abre um pouco mais. Mas como elas tendem a se repetir, a gente queria abrir 3 falas que nós vamos fazer de forma intercaladas. Então, 3 falas de quem defende a alteração e 3 falas de quem é contra. Então, pode fazer a inscrição com o Ito aqui.
Ah, tá. Ó, nós temos 3 inscrições aqui. Depois, se for insuficiente, a gente pode abrir mais. Nós vamos intercalar. Começar aqui por quem defende a alteração, o Emílio Juste. O microfone está aqui, ó. Pedir para a TV Câmara já ligar agora ele. Ito, vamos tirar e deixar na mão, porque senão tem que ficar mudando a altura a todo momento. Pode tirar, Ito, e falar na mão. Ó, eu aviso com 3 minutos para... Precisam passar um pouquinho, tudo bem, mas eu aviso com 3 minutos para concluir. Pode falar, Emílio. Boa noite a todos. Meu nome é Emílio Juste, sou médico da Beneficência Portuguesa desde 1985 e morador do Mansur Daoud desde 1994. A mesma época em que o engenheiro Luiz Carlos começou a trabalhar, nós mudamos para o Mansur Daoud. O que eu queria falar com todos vocês, primeiro agradecer a presença dos senhores, do senhor vice-prefeito, dos vereadores que tiveram boa vontade em estar presentes. E agradecer também a presença de todos, né? Porque é uma luta de todos nós. Essa não é a primeira vez que o Mansur Daoud luta para melhorar as suas características. Nós estamos presos a uma série de coisas. Todos nós sabemos que existe lá no Mansur Daoud já um número grande, significativo, de residências fechadas, de pessoas que precisaram mudar para ou que quiseram mudar para outros lugares. E mudaram. E seus imóveis são, uma grande maioria, fechados até hoje, porque não conseguem alugar. São residências de padrão muito bom, residências grandes, que as pessoas não conseguem, por exemplo, alugar com o devido aluguel justo para o tamanho do imóvel. Com isso, esses imóveis permanecem fechados, abandonados, e cada um sujeitos também à invasão de moradores de rua, que não é interessante para o bairro. Isso sim piora a segurança. Eu lamento muito o impresso que é o grupo do Não fez. Eu acho lamentável que pessoas possam agir dessa maneira, dizendo que se houver mudança de zoneamento, vai haver criminalidade e insegurança. Quando isso? A Redentora tem, o Alto Rio Preto tem isso. Muito mais. Gente, nós não podemos nos comparar à Redentora. A Redentora está lá 8. Calma, gente. Pessoal, calma. Vamos... Vocês vão ter o direito de falar. Respeitem. Vamos garantir a fala. Respeitem, gente. Vocês vão ter o direito de falar também. Vocês vão ter 3 falando sobre o não. Deixa nós colocarmos a nossa opinião, vocês lutem pelas suas. Agora, dizer tudo o que vocês disseram, eu lamento que vocês possam ter certeza absoluta que isso vai acontecer. O nosso bairro não é centralizado, ele está muito distante. Agora, nós temos que dar chance daqueles que querem alugar para uma clínica com escritório de advocacia, que tenham essa chance, que todos tenham sua chance. Mas não é justo isso. Eu moro há 40 anos, senhor Valdemar. Eu moro há 40 anos. Então, o senhor não fala o que o senhor não sabe. Não fala o que o senhor não sabe. Então, veja, todos vão ter direito a falar, tá? A nossa opinião, assim, deixem, permitam que cada um tenha, os que não querem vão continuar nas suas residências. Mas quem quiser, que tenha direito de fazer o que quiser do seu imóvel. Não é justo o que está acontecendo, tá? Só mais uma coisa. Vocês acabaram de ouvir, tanto do engenheiro quanto do Rilo, que nós podemos colocar o que pode ser alugado lá, o que interessa para a gente. Não queremos bares e muito menos boates, não queremos oficinas. Isso é permitido nesse tipo de zoneamento, tá? De baixíssimo impacto, onde tudo que pode ser alugado tem que ser relacionado a preferencialmente residencial. Entendem?
Então, eu peço que aqueles que foram mal informados desculpem por isso aqui, sabe, que repensem. Agora vocês vão falar. Eu agradeço a boa vontade dos senhores vereadores e vamos aguardar. Obrigado. Muito obrigado, Emílio. Agora o Jonas. Antes, agradecer a presença aqui do vereador Jorge Menezes, vereador Cabo Júlio, que é da Comissão de Cidadania, e também a assessoria do vereador Felipe Alcalá. Pode falar, Jonas. Olá, muito boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a todos pela oportunidade, vice-prefeito, Rilo, aqui na presidência, todas as autoridades. Obrigado aqui aos amigos pela presença, cumprimento a todos, os a favor da mudança, os contra a mudança, mas eu gostaria, então, de objetivamente colocar o seguinte: eu também estou no bairro há muitos anos, desde 1985, há muitos anos. É claro que a gente acaba conhecendo o bairro, tantos anos entrando todo dia e saindo no bairro, a gente conhece o movimento e tudo. E a gente analisa o bairro não como um morador que está alienado ali, analisa o bairro no contexto de São José do Rio Preto. E a gente vê neste bairro que ele tem uma natureza, ele surgiu e tem uma natureza de Zona 1, naturalmente, pela sua disposição, pelos acessos, e que, ao longo do tempo, os comércios de interesse do bairro, inclusive de São José do Rio Preto, da região, já se estabeleceram no entorno do bairro. É um bairro que tem a distância do centro de cidade de menos de 2.000 metros. Ele tem uma avenida com acesso muito rápido e fácil, que tem hospitais, clínicas, 3 postos de gasolina, supermercados e uma enormidade de variedade de comércio, acesso à BR-153, acesso rápido ao Washington Luiz, ou seja, o bairro tem tudo o que ele precisa. Então, eu não vejo com naturalidade, nem com nenhuma necessidade, realmente, dessa alteração, porque lá tem tudo o que precisa. E me desculpem, eu sou obrigado a ser sincero e dizer que isso aparenta claramente especulação financeira. A gente não tem nada contra fazer movimento financeiro, comércio e tudo, só que não pode ser danosa, né, em desfavor de uma estrutura que foi criada e que já funciona claramente como residência e que tem tudo está funcionando. E essa alteração ela vai criar grandes desafios para o bairro se manter como ele sempre se manteve. Sinceramente, não vejo, assim como muitos colegas, nenhuma necessidade, mas nenhuma necessidade mesmo, desta alteração. Vou um pouquinho além, e a gente que anda muito, conhece várias pessoas, a gente está sentindo em São José do Rio Preto uma busca desenfreada por expandir os negócios na área imobiliária, né? Porque Rio Preto já está emendando com todas as cidades no entorno. É claro que um bairro como esse, ele é bastante atraente para se chegar, para se conseguir fazer negócio. Nós temos hoje o bairro da Aclimação, pessoas que lá fazem parte da associação, que estão relatando esse problema, né, de especuladores imobiliários querendo descaracterizar o bairro e tudo. Então, a gente precisa, né, vir a vocês, trazer essa questão e esperar que vocês entendam e façam os devidos encaminhamentos. A gente está aqui falando de coração, daquilo que a gente viu, sente, pensa do dia a dia. Então, é isso. Obrigado, Jonas.
José Altino. Boa noite. Obrigado pelo espaço que a Câmara está permitindo. Obrigado pela presença de todos, tantos que são favoráveis e desfavoráveis. O nosso interesse maior aqui hoje é entender melhor qual é a implicação da transformação da Zona 1 para a Zona 2, e entender melhor quais são as atividades que são no nível 1 e 2, que, pelo que eu entendi, são essas que serão permitidas na Lei de Zonamento 2, e ouvir de quem já participou de outros processos, como Redentora, Nova Redentora, se trouxe para esses bairros maior segurança e maior controle de abandono de casas como foco de dengue, escorpiões e por aí afora. Se isso traz, na verdade, maior segurança e maior saneamento municipal do bairro. Essa que na verdade, é buscar informação para que a gente possa escolher o nosso efetivo voto, de sim ou de não. Muito obrigado. Você quer... Gostaria de dar a resposta. Você quer falar, Calças? Não, é o seguinte, esse levantamento, a prefeitura não tem se causa maior ou menor segurança ao bairro. Logicamente, se um bairro tem mais casas desocupadas, a tendência é ter maior insegurança. Isso é lógico, né? Mas o que está acontecendo é exatamente isso aí. Os moradores do Mansur Daoud, que foram se mudando do local, e em razão de ser imóveis de valor alto, e, consequentemente, eles buscam um valor locativo de acordo com o valor do imóvel, eles não conseguem, porque para a residência, hoje, a população ela procura bairros localizados em condomínio. A realidade é essa. Isso aí não é só São José do Rio Preto, isso aí é no Brasil, né? A parte de segurança ela está bastante a desejar. Mas existem em São José do Rio Preto esses bairros, que é o Mansur, o Tarraf 1, o Tarraf 2, Aclimação, Vivendas em parte, que permanecem para as pessoas que não querem ir para a Zona 1. Agora, quanto a escorpião, isso aí é responsabilidade dos próprios moradores, eles com as casas desocupadas ou não, isso é a responsabilidade deles, entendeu? Vocês têm que manter limpo os imóveis de vocês, né? Só um contraponto é que justamente as casas abandonadas ou terrenos vazios, que é, no meu caso, lá que existe, a gente pede a limpeza desse terreno, aciona a própria prefeitura e nada acontece. Provavelmente por conta do grande número de imóveis abandonados. Então, só mais esse detalhe, se existe uma preocupação de saneamento municipal dentro de cada bairro, maior ênfase naquilo a 2, ou fica a cargo da comunidade da Zona 1, a vigilância e a cobrança do poder público para a manutenção. Não, a manutenção do município é para todo o município, independente se é Zona 1, Zona 2, Zona 3, para todas as zonas de São José do Rio Preto. E existe um levantamento de incidentes de criminalidade, roubo maior em determinados bairros como Redentora, Nova Redentora e bairros estritamente residencial? Esse tema não é do meu conhecimento, né? Mas com certeza a secretaria que mexe com a parte de segurança, com certeza ela vai ter os bairros, isso aí inclusive foi matéria já publicada, quais os bairros que tem mais roubos, que não tem, isso aí a própria polícia tem esse levantamento, né? Isso aí é independente de Zona 1 ou Zona 2, isso aí o roubo está no município, né? Boa Vista, ela
pode ver que é um bairro que eu tenho conhecimento pelos jornais, que existe roubos de veículos, agora mesmo, recentemente, a parte dos moradores de rua, que ficam mais naquela região, na região central. Então, isso aí não, tem com certeza esse levantamento no município, mas eu não tenho aqui. Ok, obrigado. Só para complementar, eu acho até interessante a tua pergunta, acho que o vereador João Paulo pode até fazer um requerimento para a Secretaria de Segurança nesse sentido, mas os maiores índices hoje de homicídios, de roubos, essas coisas, não quer dizer se é num bairro residencial ou se é num bairro comercial. Isso indifere totalmente a essa questão, tá? Isso eu posso lhe afirmar, mas eu prefiro que o vereador cobre um dado um pouco mais seguro referente a isso. Ok, obrigado. Obrigado, Zé Altino. Agora o Bruno. Bruno. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Bruno, eu moro no Mansur desde 2020. E o que eu queria falar é que, na verdade, a gente nem deveria estar discutindo isso aqui. A gente deveria estar discutindo coisas que realmente são efetivas para o nosso bairro. A gente está unidos para isso. E uma discussão como essa, a gente precisa colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos. E quando se faz isso, não há absolutamente nenhum ponto positivo com essa mudança. A gente colocou aqui, nesses panfletos, diversas situações concretas que acontecem nos bairros mistos, né? Que é a poluição sonora, a poluição visual, a poluição do ar. Existem inúmeros imóveis com previsibilidade, ou seja, o bandido sabe que todo dia aquele imóvel, aquela clínica está fechada à noite. Isso facilita, entendeu, para os bandidos entrarem lá. Isso aí é uma questão de segurança. Tem a questão da carga e descarga, enfim, inúmeras situações que estão nesse panfleto aqui. Mas o que eu queria discutir é uma situação que vai além, é a real necessidade de discutir isso aqui, entendeu? O bairro Mansur, ele é um bairro planejado, ele é um bairro que tem vias para residências e tem vias onde é permitido o comércio, que inclusive foi dito aqui. A principal via do bairro, a via mais nobre do bairro, é permitido o comércio. Lá já existe isso aí, já é organizado para isso aí. Então, a gente não precisa desorganizar algo que já está organizado. A gente não precisa desplanejar algo que já está planejado. Segundo ponto, o bairro Mansur Daoud, ele tem, mesmo tendo a avenida mais nobre lá, onde é permitido o comércio, a gente não vê interesse dos comerciantes se instalarem lá. A via lá tem lote baldio. Tem casa comercial para alugar lá há muitos anos. Tem imóveis comerciais desocupados na avenida que deveria atrair o comércio, que ela está aberta para isso. Então, não tem motivo. Terceiro ponto, que eu acho que aqui, que não diz respeito só ao Mansur, mas como a cidade como um todo, é a questão que a gente está passando por uma mudança no setor imobiliário de Rio Preto. Se vocês saírem pelas ruas, vocês vão ver inúmeros empreendimentos corporativos. Tarraf, Navarro, tem o Georgina, ali na região da JK, inúmeros prédios corporativos, na região do Iguatemi, na região do Plaza, ali perto da Havan, na região dos Damas está erguendo um novo prédio corporativo, em frente o Harmonia Tênis Clube. O setor imobiliário mudou. 20, 30 anos atrás, o setor imobiliário estava focado nos condomínios fechados, horizontais. Hoje, o mercado imobiliário está focado nos empreendimentos verticais.
está lotado na cidade. E quem que é o público desses empreendimentos? São as clínicas, são os escritórios de advocacia, são os estúdios de pilates, de yoga, entendeu? São todos esses profissionais. Eles estão atraindo muito esse pessoal aí, porque esses prédios aí oferecem segurança, oferece comodidade, não tem o problema de flanelinha, de estacionamento, eles são modernos, todos estão indo para lá, entendeu? Todos esses profissionais estão indo para lá. Diante disso, o que resta ao abrir o bairro para a Zona 2? Vai sobrar o comércio de rua, que não tem como ir para esses prédios. Vai sobrar padaria, entendeu? Eu sei que tem gente do outro lado que é contra o bairro residencial, que é contra o sossego, que tem gente que quer abrir um hortifruti, um sacolão. Já pensou morar do lado de um sacolão? Lixo, carga e descarga, entendeu? Então, são várias situações. Por conta desse novo cenário do mercado imobiliário aqui de Rio Preto, está tendo diversos imóveis, justamente nos bairros mistos, como Redentora, Alto Rio Preto, que estão desocupados. Pessoal, é só ir lá e ver. Tem inúmeros bairros desocupados. A quantidade de bairros desocupados no nosso bairro é mínima em relação a esses aí da Redentora, Alto Rio Preto. Vamos garantir a palavra, Bruno. É só ir nesses bairros aí e ver a quantidade de casas que são comerciais para alugar, que eram ocupadas por médicos, que eram ocupados por psicólogos, escritórios, que estão todos mudando para esses prédios aí. Está tendo uma corrida para isso. Tem um exemplo aqui muito claro. No próprio Alsta, lá tem aquele centro médico, que é um prédio lá só para clínicas médicas. Lá tem várias salas vazias. São médicos que saíram de lá e foram para o Georgina, foram lá para vários outros prédios. Entendeu? Então, tem toda essa questão, não tem o motivo da gente discutir isso aí, só vai trazer prejuízo para a gente. Entendeu? Eu quero que vocês pensem nisso aí, porque é um problema muito mais amplo, né, que envolve toda a cidade, e lá não tem essa característica. Se tivesse comércio, a nossa avenida estava lotada de comércio lá. Tá? Diga não à mudança, viu? Obrigado. Obrigado, Bruno. Agora o Alcir. Pedro. Boa noite a todos. Obrigado por permitir aí participar desse debate, os vizinhos aí. A gente está à toda disposição de vocês aí. Vamos manter a amizade, que eu acho que o importante é manter a amizade entre todos. Mas foi dito aqui muita coisa, foi em panfletos, colocado nas casas, tudo. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte: eu acho que o mundo está em mudança, certo? Nós estamos em mudança. Foi falado aqui que os profissionais liberais estão indo para Georgina. Está sim, aqueles grandes que já têm nome esclarecido, tem tudo já, está indo para lá, porque ele tem a clientela toda. Agora, o pessoal que está começando, está procurando ficar próximo dos hospitais para dar o melhor atendimento, entendeu, para seus pacientes. Então, eu vejo aqui também, não foi falado aqui, tem muitos imóveis lá trabalhando e dentro de casa que ninguém sabe, mas trabalham em casa, entendeu? Já é um comércio, certo? Dentro das suas próprias casas. Um outro detalhe que falou aqui de bar, restaurante, um panfleto falando de ladrão, tudo. Vou falar, quem que vai colocar um hortifruti granjeiro numa casa do Daúde? Me poupe, né? Eu acho que é muito difícil o cara hoje alugar ou comprar uma casa do padrão do Monsenhor Daúde. Não estou pensando em dinheiro, estou pensando em mudar, ajudar todo mundo, ser mais benéfico para todos que moram no bairro. Entendeu? Hoje, para você sair, para ir fazer compra, alguma coisa, você tem que ir para Carrefour, que é lá do outro lado, atravessar a avenida, entendeu? Você não tem nada ali.
Então, a realidade é essa daí. Se fala muito em... Entendeu? Aí você vai pôr uma casa para pôr hortifruti grandejo. O que foi falado pelo secretário e por engenheiro, que vai ser determinado quais os comércios que vão ser colocados. Não é assim, falar sem ter certeza, mostrar um negócio que não é a verdade. Eu acho que nós estamos aqui para diversificar, para conversar, entendeu? Para se instruir. Eu gostaria de ter mais instrução para ver o que pode e o que não pode, você entendeu? Não ficar sendo enganado. Eu acho que um profissional, igual nós temos aqui, pode falar, o corpo daqui da prefeitura também, aqui com os vereadores aqui, capacitados, podem nos orientar, falar o que pode e o que não pode. Não chegar aqui e começar a pôr na cabeça de todo mundo que é isso, que é aquilo, aquele outro. Gente, eu acho que nós somos humanos, somos todos amigos, não tenho raiva de ninguém porque é a favor ou contra, não tenho nada. Também moro ali há mais, vai fazer 30 anos que eu moro ali, saio a andar à noite ali, casas, pessoal com as casas tudo na calçada, tudo quebrado, você não pode nem andar nem na calçada, o pessoal nem reforma a calçada, não tira nem os matos da calçada. Você entendeu? Tem, tá. Vamos deixar ele concluir, concluir. Dá licença. Eu respeitei até agora e quero que me respeite também, porque eu sei respeitar. Então, pode andar, eu ando toda noite ali, entendeu? Eu ando toda noite no meio da rua, porque nem calçado o pessoal não arruma, não tira nenhum mato, está cheio de casa abandonada ali. Eu acho que, então, que os donos que não moram no Daúde, que tem as casas lá fechadas, pelo menos limpar as casas, acho que tem que ser isso aí. A gente briga por isso, tá? Então, eu acho que tem muita gente que é contra, só que não mora lá e a casa está lá fechada, tudo suja. Piscina, é direto no grupo, falando de dengue. Foi o maior surto de dengue, foi lá no Monsenhor Daúde, por causa de piscina suja, você entendeu? Escorpião, então nem se fala. Então, gente, vamos ser conscientes. Vamos voltar assim à zona 1, só que tem que ter um projeto, tem que ter um plano, e ninguém vai cumprir isso daí. Então, eu conto com todo mundo, quero mais esclarecimentos para a gente tomar a decisão correta. Muito obrigado. Bom, obrigado, Alcir. Vanderlei. Já falaram tudo aí, mas eu tenho para... Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para o secretário lá. É possível fazer aquilo que foi feito essa semana, essa discussão, para colocar uma casa de andarilho numa zona 2 ou não? Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Porque, como eu disse, isso é um uso institucional. Isso vai depender do conselho do plano diretor. É lógico que vai ser avaliado o que tem no entorno e aí vai ser definido pelo poder municipal se é o melhor lugar ou não. Como é o caso do que aconteceu no bairro Boa Vista. O prefeito não alterou o que estava definido. Os moradores fizeram igual vocês, mostraram qual era a opinião. O prefeito está para ouvir vocês. Não, tudo bem. Então, eu só para acrescentar, hoje, não quer dizer que é o caso, pelo amor de Deus, mas pode ser colocado, tá? Independente de troca ou não do zoneamento. O Zona 1 é permitido o uso institucional. Não, há um ano atrás tentaram, não conseguiram. Mas pode colocar. Não sei, preciso de ver o que está escrito na lei. É o que a lei fala, é o uso institucional. O uso institucional pode ser Zona 1. Só que foi bloqueado ano passado. Não, é o que eu expliquei. Eu acho que tinha uma diferença. O pedido é feito. Aí vai pelo conselho do plano diretor, que vai ver se é o lugar mais indicado ou não. Como, por exemplo, uma casa de repouso. Ela pode ser até classificada como Zona 1, como já aconteceu um pedido e foi recusado. Não é o lugar mais adequado. Por isso que tem o conselho do plano diretor, entendeu? Sim. Então, continuando, eu queria só deixar algumas coisas claras aqui. É o seguinte, quando falaram aí que tem muitas casas abandonadas, eu gostaria que alguém fizesse também uma avaliação a respeito de São José do Rio Preto como um todo,
ou até a nível de Brasil, quantas casas abandonadas tem. Não é só o Daúde. Não é só o Daúde. Lá dá para contar no dedo quantas casas tem. E aí, a situação, ela é geral. E as pessoas estão focando lá, que a casa está abandonada, e até eu vou citar aqui que muitas pessoas que já saíram de lá e que estão aqui, e que estão querendo vender para valorizar seu produto e largar o problema para nós. Então, é isso que a gente queria de cada vereador, de que vocês pensassem bem qual é o motivo da mudança, se ele é financeiro ou se ele era para moradia. É só o que eu tenho para falar. Você fala agora, Tânia? Bom, em relação a... Primeiro, parabenizar vocês por estarem aqui. Aqui é um espaço de debate, a casa realmente, né, da democracia, do debate. E é isso, eu acho que o que nós estamos possibilitando, e vocês têm todo o direito de que cada um fale, né, de que o grupo a favor fale, o grupo contra fale. E aqui nós, vereadores, nós não vamos nos posicionar, nós só vamos nos posicionar no dia da votação. É lógico, um vereador pode se posicionar antes, mas como foi dito aqui, nós nem temos o projeto ainda, né? Esse projeto depende da iniciativa do prefeito, está aqui representado hoje o executivo pelo vice-prefeito Fábio Marcondes, pelo ex-secretário Luiz Carlos Calças. Então, dizer para vocês que esse momento é muito importante, essa escuta é muito importante, tá? Dizer para vocês também que o projeto de alteração de zoneamento precisa para ser aprovado 2/3, né? Se eu estiver enganado, o quórum é esse mesmo, né? 2/3, 3/5 do total de vereadores. Seriam 16. 16 não, votos. 2/3 e 16. 14 votos. 14 votos de 23 vereadores. Importante vocês terem isso também, né? Então, vou imaginar, se o prefeito resolver propor a alteração, ela vem para esta casa, como disse o vereador João Paulo. Antes disso, é feita uma audiência no bairro, uma audiência pública no bairro, e depois, então, vai para a votação aqui nesta casa, tá ok? Em 2 turnos, né? Primeiro a legalidade, depois o mérito. Então, é isso. Eu queria só perguntar para vocês, porque hoje nós estamos com aqui o Calças, que é o técnico, né, da área. Queria saber se alguém mais tem alguma dúvida. Já houve a defesa de quem é a favor, de quem é contra. Eu acho que isso para a gente está claro, né? Mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Por favor, pode usar o microfone para fazer pergunta, tanto de quem é a favor quanto é contra. Só gostaria que fosse objetivo, por favor, na sua pergunta. Boa noite a todos. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma empresa de engenharia e eu não estou lá, não moro no Daúde, mas tem um terreno lá e não consigo fazer nada com ele. Então, eu queria saber que, se for zona 2, não consigo fazer nada assim, com todo respeito, porque está desvalorizado, está desvalorizado em todo lugar, tem dificuldade de vender. Eu tenho uma empresa de engenharia onde trabalha 4 pessoas. Sendo zona 2, eu poderia levar minha empresa para lá? Porque aí eu vou ser seu vizinho no bom sentido, com uma empresa de engenharia onde trabalha eu, minha esposa e 2 engenheiros. Com isso, eu conseguiria usar um imóvel que eu tenho lá, que é um terreno, que se eu vou colocar... eu não tenho interesse de ir para outro lugar, eu gostaria de ficar lá justamente pelo que foi dito aqui, pela localização, é um lugar tranquilo, para a gente trabalhar é um lugar tranquilo também. E minha empresa, eu tenho certeza que não vai incomodar ninguém. Zona 1, eu não poderia ter um escritório de engenharia legalizado lá, né? Isso. Ou eu poderia fazer uma consulta disso específica? Primeira coisa, não existe nenhum movimento por parte do prefeito de alterar zoneamento. Essa discussão está restrita aos moradores, tá?
Então, vocês é que estão trazendo a discussão, tá? Só para esclarecer isso aí. Quanto à sua questão, é o que? Zona 1 não pode. Zona 2 pode. É isso. Obrigado. Só uma dúvida, se puder especificar exatamente o que é nível 1 e 2, e se o nível 1 e 2 é possível na zona 2. As zonas, elas são repartidas em níveis. Então, aqui nós temos 3 níveis. É que a lista é grande. Eu vou ler alguns para a gente ter noção. Nível 1 da zona 2. Pode laticínio, comércio de doce, açougue, loja de conveniência, mercearia, comércio de informática, comércio de tecido, comércio armarinho, comércio de utilidade doméstica, livraria, farmácia, cosmético, ótica, editora, comércio de antiguidade, floricultura, fotografia, seguradora. Vereador, nós temos muitos comércios. Se você for, tem... Não, eu estou lendo alguns. Ele deu. Então, é o que eu falei. Para vocês terem uma noção, Zona 2, Alto Rio Preto e Redentora. É isso que vocês estão olhando os tipos de comércio lá, é esse tipo de comércio que vai instalar. Tá? E tem o permissível e o permitido. Tá bom? Então, é por isso que existe o conselho do plano diretor. Se uma hipótese que você não vai permitir, mas nós queremos esse comércio, é possível fazer isso, desde que o conselho receba essas observações de vocês e vai ser permitida aquelas atividades. Tá? Agora, não queremos, é nível 0, aí não tem nada. É desse jeito que funciona. Pode falar, Vanderlei. Uma última pergunta, até para o secretário. Se existe algum estudo, caso venha a acontecer a mudança, da prefeitura ter investimento no local, porque lá não tem estacionamento para comércio. Tá? As estruturas do asfalto não suportam caminhões. Então, eu gostaria de saber se a prefeitura tem o pós, iluminação, comércio, aliás, caminhões, movimentação, essa é a colocação. Não, a estrutura é a que vai existir hoje lá, que já existe lá, entendeu? Então, você vê, a estrutura que tem num bairro Redentor é a mesma estrutura que tem no Mansur Daoud, são a infraestrutura de todo o loteamento. Então, isso não tem alteração. O que podia fazer? Avenidas mais largas, tal, mas não é o Rio Preto, todo o loteamento segue o mesmo padrão. Então, essa alteração não vai ter. Tá? E agora, todo o estabelecimento residencial que é adaptado para comércio vai ser exigido uma área de estacionamento, com certeza. Mas aí tem que ser dentro. Então, muitas vezes vai ter que demolir uma parte do imóvel, aí tem que se adequar à restrição do comércio. Vai ter que fazer banheiros, acessibilidade, vai ter um monte de adaptações que os prédios residenciais vão ter. Inclusive, para comércio, vão ter bastante, porque os imóveis do Mansur Daoud, eles têm degraus, desníveis no interior dos seus imóveis. Não vão poder ter também. Tem que tudo adaptação. Isso aí não é da infraestrutura externa, vai ser da infraestrutura interna do imóvel. Mais alguém, gente, para a gente depois encaminhar já? Eu quero falar, posso? Pode. Boa noite a todos. Meu nome é Cássio Sanches. Sou morador. Ô, Cássio, isso, pode abaixar o microfone um pouco. Tira o microfone. Vanderlei, tira o microfone para ele. Aí, ótimo. Não, eu falo aqui mesmo. Com licença, meu nome é Cássio Sanches. Minha família mora aqui há séculos. Meu avô
fomos os pioneiros daqui, dos negócios. Herdamos uma bela cidade, pacata, bonita. O que acontece? Mudamos para um bairro residencial, aquele comércio que tem beirando a rodovia e tal, eles inundam os picaretas que vão lá vender carro ali, ó, que as imobiliárias aluga para negócio lá, teria que ser penalizada, e duramente. Eles vão para a nossa casa o dia inteiro, você está lá de dia, de noite, você não consegue que um amigo seu, um parente seu, estacione ali em frente à sua casa. Ora, bolas, tenha santa paciência só. Então, o que eu queria dizer é isso. Vai botar negócio lá, eles não vão fazer estacionamento, eles vão estacionar em frente à nossa casa. Viu? Para atrair ladrão, flanelinha. Por que vocês não vão morar lá em frente ao negócio? Vai, tá lá, vai lá ver, ó, quarteirão lá da beirando a rodovia. O morador não tem um espaço de noite ali, ó, para estacionar um carro, por causa de umas lojinhas que não tem nem estacionamento. Aliás, infeliz desse filho da mãe que permitiu o comércio ali sem estacionamento. O que eu queria dizer era muito mais, mas vou passar por aqui, porque esse é o pensamento de 99% dos moradores de lá. Agradeço a todos. Bom, obrigado, Cássio. Por favor, vamos para as últimas já aqui. Boa noite a todos. Eu só queria fazer um pedido aí para o senhor vice-prefeito, que falaram aqui que as casas lá, dá para contar no dedo, casa vazia. Eu estive no posto de saúde esses dias e o pessoal da dengue, quando vai visitar as casas lá no Daúde, é um parto para poder falar com o dono. Tem muitas casas que eles não conseguem entrar. Então, acho que quem mora no bairro, tem um rapaz que mora há 4 anos aí, falou um monte de coisa aqui. Eu falo o seguinte, eu moro há 30 anos lá. Então, eu falo uma coisa seguinte, as casas, no meu quarteirão da minha casa, de 10 casas, tem 4 vazias. Então, acho que é só contar. Na casa, tem várias pessoas que eu conheço aqui, no quarteirão dele tem várias casas vazias. Eu queria fazer um pedido para o prefeito, eu acho que, baseado na Secretaria da Saúde, as casas, se eles têm um levantamento das casas que foram visitadas e não encontrou ninguém, porque tem várias, tá? Obrigado. Obrigado. Respondendo à pergunta, João Paulo, nós vamos levantar todos os elementos que foram discutidos, tanto de um lado quanto do outro aqui, para que nós possamos municiar um pouco mais os vereadores e ter mais informações para que vocês possam juntos dialogar se há esse interesse de mudança ou não. Então, nós estamos bem atentos ao que está sendo falado de um lado, sendo falado do outro, então nós vamos fazer esse levantamento. Délio, vereador. Vereador João Paulo Rilo, presidente da Comissão de Cidadania desta casa, vereadores, vice-prefeito de São José do Rio Preto, querido Calças, funcionário da Secretaria de Obras do município de São José do Rio Preto. Eu conheço bem o Mansur Daúde, né? O Mansur Daúde, minha sogra mora lá, eu conheço lá, conheço alguns moradores que estão aqui, sejam contra ou a favor do zoneamento, e como bem disse o vereador Pedro Roberto, nós não estamos aqui para opinar. Mas é nítido, 2 posturas, né? Uma postura são daqueles que estão à minha esquerda, que querem a mudança para a Zona 2 em virtude de imóveis que, ao longo do tempo, quando construído, o secretário Fábio Marcondes, eles foram utilizados para uma finalidade. Com o passar do tempo, aqueles imóveis enormes que lá estão depreciaram frente ao preço de mercado. Então, hoje, você tem um aluguel para uma clínica muito mais valoroso do que a venda do imóvel. Então, eu acho que a maioria deles pretendem uma mudança para que possam obter um retorno desse imóvel que hoje não é a contento frente ao tamanho do imóvel e do capital lá investido. Eu falo isso porque a minha sogra mora lá. Então, eu tenho essa noção do que é essa luta dos moradores. Em contrapartida, nós temos um outro público aqui presente. Um outro público que vê o Mansur Daúde como um centro de um bairro residencial, onde as suas adjacências, muito bem falado pelo Jonas, onde as suas adjacências já foram formado toda uma área comercial.
Se você pegar a Murchi de Once, subir a Valdomiro e fazer o paralelo com a marginal da BR-153, ali todas as áreas já podem ser feitas de imóveis comerciais. Então, os dois lados estão legitimamente amparados. E essa é a casa do diálogo. Né? Vocês aí, uns têm uma pretensão, outros outra pretensão, e o que deve prevalecer é o consenso. Lá tem uma associação forte, a associação lá ela sempre barrou essa questão do zoneamento para passar para o zoneamento 2, porque a minha sogra mora lá desde 1980, eles já moram lá no Mansur Daoud. Então, eu acho que é uma luta saudável, ambos, quero parabenizar, que foi um diálogo gentil, como deve ser a democracia, né? Todos nós amparados e manifestando a nossa vontade, mas de uma forma ordeira. E esse é o espaço para isso, parabenizar a Comissão de Cidadania, na presença do nosso presidente, vereador João Paulo Rilo, vereador Pedro Roberto, vereadora Márcia, querido vice-prefeito de São José do Rio Preto, Calças, que todos vieram e responderam às dúvidas de vocês. E a Câmara de São José de Rio Preto está disponível, aberta ao diálogo a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Odélio. Bom, pessoal, eu acho que a gente... Bom, até como única mulher aqui na mesa, né, colocar. Eu acho que essa noite foi uma noite esperada por tanto um lado que é contrário e o lado que é favorável. Isso é democracia, é vocês se colocarem, se posicionarem. Os três que falaram, primeiramente, tanto dos que são contrários e os três que falaram a favor, eu acho que pontuaram aquilo que é importante para cada um. Nós aqui, como Calças, o vice-prefeito Fábio Marcondes, João Paulo, que é o presidente da comissão, Pedro e o vereador Odélio, nós estamos aqui, como eu, sem partido e sem lado. Nós estamos aqui para ouvi-los. Tanto as pessoas, alguns amigos que eu tenho do lado contrário, eu ouvi, essa noite eu falei com o Cássio, acho que era 1h da manhã, né, Cássio? Que ele estava lá falando comigo. Como tenho também do lado favorável pessoas que vieram nos procurar. Mas essa decisão é uma decisão de vocês, moradores do bairro. Mas, mais que decisão e posicionamento, o que pesa mais aí é a amizade e a vivência que vocês têm dentro do bairro. O respeito em cada um, né? Se isso vai avançar ou não, mas vocês são moradores há muitos anos. Vocês se respeitam, vocês convivem e vocês têm que ter essa harmonia. O diálogo, o debate é saudável, é saudável. E nós estamos aqui para isso. Vai caminhar, se o prefeito vai mandar alguma coisa para casa, já foi falado por todos os nossos vereadores aqui, que existe um quórum, existe mais audiência pública, então isso é muito importante, gente. Nós estamos aqui para, como representante da população, encaminhar tudo que vem até nós, mas que sempre brilhe cada vez mais essa harmonia, essa amizade que vocês têm, que o bairro continue sendo um bairro feliz para se viver. É isso que é importante também. Obrigada. Bom, obrigado, vereadora Márcia. Seu vereador o Fábio Calças. Bom, então nós vamos encerrar a nossa audiência. Acho que ela foi muito produtiva, ela cumpriu o papel que precisava, que era uma mostra pública, numa esfera pública, para que o Poder Executivo, a partir dessa audiência, tome a decisão de enviar ou não o projeto. Eu queria fazer uma sugestão. Pode falar. Você pode falar no microfone? Meu nome é Aparecido Cardoso Medeiros, eu moro no bairro Mansur Daoud, vai fazer 6 anos agora. E a minha pergunta é o seguinte, essa audiência é para que os senhores assessorem o prefeito no eventual encaminhamento de um projeto de lei? Essa audiência é para abrir o diálogo da necessidade ou não de fazer essa alteração do zoneamento. Nós fomos procurados por alguns moradores que gostariam de fazer
essa alteração junto com os vereadores aqui presentes, e como nós temos uma prefeitura que quer dialogar com a população, quer entender realmente quais são suas necessidades, nós não tomamos nenhuma decisão sem esse tipo de consulta, sem audiência pública, sem realmente entender a necessidade ou não. Então, nós vamos amadurecer tudo isso aqui para que nós possamos encaminhar ao prefeito a necessidade ou não. Então, eu posso deixar uma opinião? Por favor. O que a gente está observando aqui é que já teve uma iniciativa de mudança anterior e ela não prosperou, né? A intenção inicial era que se estabelecesse clínicas lá no bairro. Pelo que a gente vê, não tem clínica nenhuma lá, pelo meu conhecimento, não tem clínica nenhuma. Nós temos a avenida, como foi dito aqui, que é justamente para isso. Ela está mais ocupada por imóveis residenciais do que outra coisa. O único estabelecimento que eu vejo lá é uma escola, e agora estão construindo um outro prédio. Então, eu não vejo razão para se mudar para a Zona 2, para se estabelecer comércio. Porque nós temos espaço para isso. Onde interessava, que é a Avenida José Bonifácio, e toda aquela marginal já está ocupada por comércio. Então, na minha impressão, o núcleo do bairro não há no núcleo do bairro interesse comercial. Então, não vejo aí razão de mudança. Outra coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: o que eu observei nessa conversa toda, a partir do momento que surgiu a ideia de se estabelecer lá o bairro Zona 2, foi essa divisão que o senhor está vendo. Até o ano passado estava tudo muito bem. Vivia-se em comunidade. Hoje, já se tem um clima de animosidade. Por quê? Porque, como diz um romancista Tolstói, um romancista russo, tem gente que passa numa floresta e só vê lenha para sua fogueira. A questão aqui é financeira. Eu quero valorizar o meu imóvel porque está desvalorizado. Mas o imóvel não é cuidado. O imóvel está lá abandonado. Qualquer hora pode entrar alguém e se apossar. O que vai valorizar o bairro... Pode concluir. Se bem que hoje a situação é geral, mas o que vai valorizar o bairro é a valorização, o cuidado, o zelo das casas individualmente. Não adianta a pessoa mudar, achar que o imóvel dele não valoriza, mas ele não dá atenção para o imóvel. Cria-se pernilongo? Cria. Cria escorpião? Cria. Ninguém cuida. Agora, o que é importante? A gente vê que Rio Preto, ela é considerada uma das melhores cidades para se viver no país, em razão do bem-estar social. O Mansur Daoud é um bairro, eu tenho 37 anos de segurança pública, eu mudei para lá há 6 anos, porque é um bairro seguro, é um bairro tranquilo. Ali recebe pessoas, moradores do... O senhor pode concluir, por favor? Ali recebe moradores do Residencial São Judas, do Parque Celeste, do Jardim Roseiral, para fazer caminhada. E caminha-se pelo meio da rua. Não é porque a calçada está ruim, não, é porque tem segurança. Então, eu vejo no momento, eu não vejo razão nenhuma para mudar o loteamento. É isso que eu queria deixar registrado. Tá bom, obrigado. João Paulo, vereador, só para acrescentar, para encerrar, é bom deixar claro que a decisão de mudança ou não é da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O governo municipal apenas encaminha o projeto para a Câmara, fazendo a sugestão para mudança. Agora, nós temos aqui 23 vereadores, a necessidade de 14 votos para que essa alteração seja aprovada ou não. Então, existe todo um rito. Bom, pessoal, encerrar, agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente produziu
uma boa audiência e o prefeito tem um parâmetro para se vai apresentar ou não. Eu queria fazer a seguinte sugestão, e se for possível, que montasse uma comissão mista que passasse a dialogar, uma vez que o Calças ainda explicou aqui, que tem a possibilidade de modular a alteração, que uma hora a cidade vai discutir novamente isso. Na pior das hipóteses, na próxima revisão de plano diretor, isso vai ser discutido. A cidade inteira é submetida a uma avaliação. Então, eu acho importante que tenha diálogo permanente, para a gente ter empatia entre nós. Não tem verdade absoluta. Se é verdade que tem alguém que está especulando, também é verdade que tem gente que só tem aquele imóvel e quer muito, e está sozinho, e quer muito vender e não consegue. Não tem verdade absoluta em relação a isso, e todos têm as suas razões. Eu queria sugerir isso, que a partir desse momento pudesse um núcleo, né, pode ser organizado pela associação, passasse a discutir isso de forma muito tranquila, uma vez que a gente acumulou mais informação a partir desse momento. Então, de maneira muito objetiva, falar o que acontece depois dessa audiência. Bom, essa audiência foi presenciada pelo Poder Executivo, pelo vice-prefeito, que é presidente do Conselho de Plano Diretor, por um servidor de carreira da Prefeitura, que é um técnico, já foi secretário de obras do município, e o prefeito, a partir disso, ele vai avaliar se ele envia ou não, ou se ele espera a revisão do plano diretor para qualquer alteração. É assim que termina essa audiência. Assim como temos uma audiência amanhã, com o mesmo objeto, sobre o Vivendas, que também é isso, é uma audiência que produz conteúdo, que ouve a população. A Câmara, eu vou emitir um relatório sobre a audiência e enviar para o prefeito. E ele decide que a prerrogativa é dele. Como disse o Fábio, a decisão final é da Câmara, mas a iniciativa constitucional é do prefeito e não dos vereadores. Então, agradeço a presença de todos, está encerrada a nossa audiência.